Nos mapas modernos, as linhas que separam nações parecem definitivas, traçadas com a tinta da diplomacia e por vezes do conflito recente, definindo o mundo como o conhecemos hoje. Mas e se essas fronteiras fossem apenas um véu fino sobre cicatrizes muito mais antigas, linhas quase esquecidas que silenciosamente continuam a pulsar sob a superfície da geopolítica atual? Em nosso mundo hiperconectado, eventos em um canto do globo reverberam em todos os outros, mas poucas vezes nos perguntamos sobre a origem das tensões que alimentam essas crises. O canal Arqueologia e Fé existe para investigar essas camadas profundas, conectando o presente ao passado para entender os ecos da história que ressoam nos noticiários de hoje. Nesta jornada, vamos explorar como fronteiras traçadas há milênios por impérios desaparecidos estão ressurgindo, moldando conflitos e alianças no século XXI de formas surpreendentes. Nossa investigação começa onde as placas tectônicas da história e da geografia colidem com mais força. As terras que um dia foram o limite entre grandes civilizações. Observemos a região do Cáucaso, um mosaico de etnias, línguas e religiões, espremido entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Um palco de conflitos recorrentes que desafiam explicações simples. O recente conflito em Nagorno-Karabakh, por exemplo, não é apenas uma disputa territorial moderna, mas o eco de uma fronteira histórica entre a Pérsia e os impérios que dominavam a Anatólia. Essa linha, que separava esferas de influência cultural e religiosa, foi traçada e retraçada por séculos, desde os dias dos impérios Aquemênida e Romano, deixando uma herança de identidade fragmentada. Arqueólogos descobrem nessas terras vestígios de fortalezas sassânidas e igrejas armênias antigas, marcadores de uma fronteira que era tanto militar quanto espiritual. As narrativas bíblicas também mencionam as terras de Ararat, localizadas nesta mesma região, como o ponto de repouso da Arca de Noé, um lugar simbólico de recomeço e divisão de povos. Essa memória ancestral, preservada em textos sagrados e na cultura local, alimenta um senso de pertencimento e direito histórico que transcende os mapas desenhados no século XX. Quando vemos as notícias, estamos assistindo ao capítulo mais recente de uma história cujas primeiras páginas foram escritas na aurora da civilização, em uma linguagem de poder e fé, movendo nosso foco para o Levante, a região que abrange Israel, Líbano, Síria e Jordânia. Encontramos outra fronteira fantasma com imenso poder sobre o presente. As divisões atuais, em grande parte, são produto do Acordo Sykes-Picot de 1916, uma linha arbitrária traçada na areia por potências coloniais europeias durante a Primeira Guerra Mundial. Contudo, essa linha ignorou fronteiras muito mais orgânicas e antigas, que separavam as províncias do Império Romano, antes disso, os reinos descritos no Antigo Testamento. A Via Maris, uma antiga rota comercial que ligava o Egito à Mesopotâmia, funcionava como um corredor e, ao mesmo tempo, uma fronteira natural entre as potências do interior e as cidades costeiras. O controle sobre essa rota determinou a ascensão e queda de reinos como os de Israel e Judá, cujas fronteiras flutuavam conforme o poder dos impérios vizinhos, Assíria, Babilônia e Egito. As escavações em cidades como Megido, um local de inúmeras batalhas históricas, revelam camadas sobre camadas de destruição e reconstrução, testemunhas silenciosas dessas disputas fronteiriças. As profecias de Isaías e Jeremias frequentemente se referem a essas nações vizinhas, usando a geografia e as fronteiras da época para descrever alianças políticas e consequências espirituais. A tensão moderna entre Israel e seus vizinhos, portanto, não pode ser compreendida apenas através da lente do século XX. Ela se alimenta de uma memória geográfica e histórica milenar. As fronteiras do Império Romano, como o Limes Arabicus, uma linha de fortes no deserto, separavam o mundo civilizado romano das tribos nômades, uma divisão que ecoa até hoje. Essa fronteira não era apenas uma barreira militar, mas um filtro cultural, econômico e religioso, cujo traçado ainda pode ser percebido na distribuição de sítios arqueológicos e em dialetos locais. A forma como essas linhas antigas foram ignoradas
ou instrumentalizadas pela geopolítica moderna, é uma chave fundamental para decifrar a complexidade, aparentemente insolúvel da região. Vamos agora para a Europa Oriental, onde a guerra na Ucrânia revelou fissuras profundas que muitos acreditavam pertencer apenas aos livros de história. As fronteiras atuais da Ucrânia são uma construção do século XX, mas as terras que elas englobam foram por milênios uma zona de fronteira entre diferentes mundos. Era a borda entre as estepes nômades e os impérios agrícolas, o limite entre a esfera de influência de Bizâncio e mais tarde da Igreja Ortodoxa e o catolicismo ocidental. A própria palavra Ucrânia historicamente significava terra de fronteira, um nome que encapsula a identidade de uma nação forjada na confluência e no conflito de grandes potências. O rio Dnieper, que hoje divide o país, foi uma artéria comercial vital para os vikings e uma barreira defensiva para os eslavos da Rússia de Kiev contra as incursões vindas do leste. Esta divisão histórica entre o leste e o oeste do país, com suas diferentes lealdades culturais e religiosas, é uma ferida antiga que foi reaberta e explorada no conflito atual. Os relatos de Heródoto sobre os citas que habitavam essas planícies e as crônicas medievais sobre a Horda Dourada descrevem um espaço fluido, definido mais por poder e movimento do que por linhas fixas. As narrativas sobre a conversão do príncipe Vladimir ao cristianismo em Kiev no século X marcam o nascimento de uma identidade religiosa que se tornou um pilar tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia. A disputa atual, portanto, não é apenas por território, mas pela própria alma da história, por quem é o legítimo herdeiro dessa antiga fronteira espiritual e cultural. É fascinante observar como a linguagem que usamos para descrever esses conflitos é, ela mesma, uma herança desses tempos antigos, carregada de um poder que muitas vezes não percebemos. A forma como uma nação narra sua própria história, como define suas fronteiras em palavras, pode ser tão poderosa quanto um exército para moldar a realidade e a percepção de seu povo. Muitas vezes, a autocrítica e as narrativas internas que contamos a nós mesmos funcionam como fronteiras mentais, limitando nosso potencial e perpetuando ciclos de conflito interno. Entender como silenciar essa voz limitadora é uma jornada que conecta a sabedoria antiga, que já conhecia o poder do verbo, com a neurociência moderna, que nos mostra como reprogramar nossa mente. Se você busca alinhar seus pensamentos ao seu propósito, explorando essa conexão, preparei um material especial. O flipbook As Palavras Têm Poder, cujo link você encontrará no comentário fixado. A arqueologia da mente, assim como a arqueologia da Terra, revela que as estruturas mais profundas são as que exercem a influência mais duradoura sobre nossa paisagem presente. Outra fronteira ancestral que ressurge com força é a que separa o mundo persa do mundo árabe, uma linha que hoje se manifesta na rivalidade entre o Irã e a Arábia Saudita. Essa divisão não é apenas sectária, entre sunitas e xiitas, mas remonta à fronteira oriental do Império Romano e posteriormente do Império Bizantino contra o Império Parta e Sassânida. O rio Eufrates frequentemente serviu como essa linha divisória, um lugar de batalhas épicas como a de Carras, onde Roma sofreu uma de suas mais humilhantes derrotas. As ruínas de cidades como Dura Europos, na Síria atual, mostram sinagogas, igrejas e templos pagãos, coexistindo lado a lado, uma prova da diversidade cultural que florescia nessa fronteira. Essa fronteira era permeável, um lugar de troca, mas também de profunda desconfiança e conflito. Uma dinâmica que se repete hoje na competição por influência no Iraque, Síria e Líbano. Os textos proféticos de Daniel, escritos durante o cativeiro babilônico na mesma região, descrevem a sucessão de impérios menos babilônico, medo-persa, grego e romano, em termos de conflitos fronteiriços. A visão de Daniel sobre a estátua com diferentes metais representa precisamente a fragilidade dessas construções imperiais e as linhas de fratura que eventualmente levariam à sua queda. A geopolítica moderna do Oriente Médio, com suas alianças complexas e guerras por procuração, parece seguir um roteiro antigo, cujos personagens e cenários mudaram, mas cujo enredo permanece o mesmo. A questão curda também se insere nesta análise. Um povo cuja nação foi prometida
e negada, com sua população dividida por fronteiras modernas que atravessam o coração de seu território ancestral. As terras habitadas pelos curdos correspondem em grande parte ao antigo reino de Mitanni e partes da Assíria, regiões que sempre tiveram uma identidade distinta das planícies mesopotâmicas e do planalto iraniano. A ausência de um Estado curdo é uma consequência direta de como as fronteiras pré-otomanas foram desenhadas, ignorando essa identidade histórica profundamente enraizada na paisagem. Sua luta por autonomia é um lembrete contínuo de que linhas traçadas em mapas distantes não podem apagar milênios de cultura, língua e memória coletiva. Voltando para a África, a fronteira entre o Egito e a Núbia, hoje Sudão, é uma das mais antigas do mundo, marcada por uma série de fortalezas construídas pelos faraós do Médio Império. Essa fronteira, ao longo do rio Nilo, não era apenas militar. Ela separava a terra negra e fértil do Egito, Kemet, das terras do sul, ricas em ouro, marfim e mercenários. A interação entre egípcios e núbios foi complexa, uma mistura de comércio, conquista e intercâmbio cultural, com faraós núbios chegando a governar todo o Egito durante a 25ª dinastia. As tensões atuais sobre as águas do Nilo, especialmente com a construção de barragens, são um novo capítulo na longa história de disputa pelo controle dos recursos vitais que definem essa fronteira. As profecias bíblicas, como em Isaías 18, referem-se a uma terra além dos rios da Etiópia, uma alusão a esta região, descrevendo seu povo e seu papel nos eventos do fim dos tempos. A arqueologia continua a desvendar a riqueza da civilização núbia, em locais como Meroe, mostrando que a história não foi unilateral, mas um diálogo contínuo entre duas grandes potências africanas. O que todos esses exemplos nos mostram é que a geografia histórica não é um assunto acadêmico morto. É uma força viva que molda ativamente as realidades políticas do nosso tempo. As fronteiras não são apenas linhas em um mapa, mas a pele de uma nação, o lugar onde sua identidade é defendida, negociada e, por vezes, ferida. Elas são repositórios de memória carregadas com as histórias de batalhas, migrações, tratados e traições que definiram quem somos e onde pertencemos. Quando um conflito irrompe em uma dessas antigas linhas de fratura, ele libera uma energia acumulada ao longo de séculos. Uma força que a diplomacia moderna muitas vezes se mostra incapaz de conter. As profecias bíblicas nesse contexto podem ser vistas não como predições mágicas, mas como uma análise geopolítica e espiritual profunda, que reconheceu a perenidade desses padrões de conflito. Elas entenderam que certas regiões, certas fronteiras, são pontos nevrálgicos na história humana, onde a luta por poder, recursos e identidade se manifesta de forma mais intensa. A luta pelo controle de Jerusalém, de Constantinopla, hoje Istambul, ou das passagens estratégicas do Cáucaso, são exemplos dessa percepção antiga da geografia sagrada e estratégica. Entender essas camadas mais profundas não nos dá respostas fáceis, mas nos oferece um contexto essencial para navegar em um mundo cada vez mais complexo e fragmentado. Permite-nos olhar para o noticiário não com medo ou confusão, mas com a perspectiva de um investigador que sabe que cada evento tem raízes, que se estendem muito além do presente imediato. A verdadeira arqueologia da fé é escavar as narrativas que formam nosso mundo, tanto as escritas em pedra e argila, quanto as inscritas no coração humano. É reconhecer que as fronteiras mais difíceis de cruzar não são as que separam países, mas aquelas que separam o conhecimento do esquecimento, a compreensão da ignorância, porque talvez, apenas talvez, o maior perigo não esteja no ressurgimento de fronteiras antigas, mas na nossa incapacidade de ler os mapas que a história deixou para nós. Se esta exploração sobre como as fronteiras do passado definem os conflitos do presente despertou em você o desejo de entender o poder das narrativas em sua própria vida, convido você a conhecer o Flipbook. As palavras têm poder. Ele é um guia que une neurociência e princípios atemporais para ajudá-lo a construir uma mentalidade alinhada ao seu verdadeiro propósito. O link está no comentário fixado. Agradeço sua atenção e o convido a continuar sua busca por conhecimento em um dos vídeos que agora aparecem na tela.